carisma é a ruptura da continuidade legal ou tradicional. Você rompe leis, você rompe costumes em função do carisma que você passa a ser obediente. Institui uma nova forma de relações sociais e de relações de poder. Você pode alterar a estrutura de poder porque você se engajou num processo carismático e você entra numa reformulação das leis e da estrutura de poder. Você rompe com o que existia antes, com a tradição. Um domínio carismático dificulta o exercício do domínio racional legal. Isso é óbvio, porque você está trabalhando com emoção nesse processo. Burla-se leis e instituições, altera-se as regras burocráticas. Nós não vamos discutir aqui, primeiro porque não dá tempo, segundo porque não é o objetivo, mas o Weber tem um referencial bem interessante depois para quem quiser estudar, quando ele fala da burocracia, que vai trabalhar justamente a legitimidade da aristocracia, do domínio racional. A burocracia entra como a expressão das leis. E você, o burocrata, seria aquele que segue as leis, segue as normas. Tem um estudo bem interessante que depois o Weber faz, mas que ele define isso para nós nos situarmos. Isso é importante para nós não acharmos que Kardec estava se referindo pura e simplesmente à fé cega, quando ele fala da aristocracia intelecto-moral. Tá? Que tipo de aristocracia será que ele estava falando? Muito bem. Será que a religião ela permite ou ela faz com que as pessoas se deixem dominar de uma maneira carismática? Sim, claro, porque você entra num processo de crenças e valores que vai entrar a emoção também, e você identifica, muitas vezes, características do líder carismático. Nós falamos do médium, já falei de propósito antes, para não ter nenhum choque aqui. Mas não é só médiums. Expositores também. Estou falando da doutrina espírita, tá? Expositores também. Eu acho um absurdo as pessoas... Isso, vamos refletir aqui no grupo de filosofia, ok? Imagine um expositor qualquer, famoso, popular. Põe o cartaz lá do expositor popular, que ele vai fazer a palestra em tal local, mas não coloca sobre o que ele vai falar. Só fala que ele vai fazer a palestra. Vamos ver o grau de dependência emocional que nós estamos nesse sentido. Eu não sei o que ele vai falar, mas eu gosto dele, eu vou. Ok, isso é normal, isso acontece, até aí não tem problema nenhum. Até aí não tem problema nenhum. O problema é que se ele disser alguma coisa que contrarie ou que colida racionalmente com os princípios e valores espíritas, supondo que ele seja um expositor espírita, nós vamos tender a fazer o quê? A interpretar aquilo como algo, eu vou verificar, vou comparar, vou estudar melhor, para ver se o que ele está falando tem sentido ou não. E se não tiver, eu não vou aceitar o que ele disse. Ou, se ele disse, eu aceito, então aquilo está ultrapassado, eu vou reformar a minha maneira de ver. Essa sutileza, ela faz com que nós nos encontremos em qual grupo de domínio? No carismático. No carismático. Ora, se nós buscamos, dentro do Espiritismo, a fé raciocinada, ao primeiro sinal de que nós estamos sendo capturados pelo domínio carismático, nós deveríamos repensar até que ponto nós estamos efetivamente sendo coerentes com o que nós acreditamos de Espiritismo, que prega a fé raciocinada. O cuidado ele tem que ser superior às dependências emocionais que nós poderíamos apresentar, as carências emocionais. Sem querer citar nomes, mas eu vou citar o evento. A USE realizou, no ano passado, no mês de junho, o congresso, 70 anos da USE, e nós tivemos, na ocasião, nós dividimos o público em rodas de conversa. Quem foi lembra, né? Nós dividimos em rodas de conversa.
As rodas de conversa, como a estrutura de roda de conversa é uma coisa mais reservada, mais intimista, você precisa ter um grupo menor. Não é uma palestra. Roda de conversa é para conversar, né? Então, você limita a quantidade de pessoas por rodas de conversa. E cada roda de conversa era um tema. Temas interessantíssimos, né? Era política e espiritismo, qualidade doutrinária da literatura espírita, as relações de afetividade, né? A sexualidade que nós tínhamos, educação, ciência e espiritismo. Nós tínhamos temas bem interessantes. Temas que deveriam ser o tema a fazer com que as pessoas se mobilizassem para as discussões, porque é uma roda de conversa, pressupõe-se discussão. Mas algumas pessoas não iam pelo tema. Deixe-me ver quem está onde nas rodas de conversa. Ah, fulano está aqui. Nem sei qual o tema que é, mas eu quero ir aqui. Aí a pessoa chega lá para pegar a ficha, porque ela era limitada, e não tinha, já tinha esgotado o lugar. Como esgotou? Não, esgotou, as pessoas já pegaram. Não. Eu paguei, eu paguei, estou no congresso, quero entrar, porque eu quero assistir o fulano. Muito bem, sem querer entrar no mérito da discussão. Inclusive, algumas pessoas ameaçaram invadir a sala, só para vocês verem o nível da coisa. Do fanatismo. Do domínio carismático. Sem querer entrar no mérito. Será que nós, espíritas, e eu falo para reflexão, será que nós estamos incentivando de maneira adequada as reflexões filosóficas, inclusive, no movimento espírita, ou nós estamos incentivando e criando um processo de domínio carismático em alguns locais? Nós vamos encontrar diferentes tipos de domínio. O problema é que o domínio carismático está crescendo de maneira absurda no movimento espírita. E eu não tenho receio nenhum de falar isso, porque é verdade. As pessoas estão se deixando emocionalmente levar num processo perigoso que coloca em risco a fé raciocinada. O domínio carismático é complicado. Ah, mas tem que ter, é importante para o movimento. Será que é mesmo? A aristocracia intelecto-moral que Kardec coloca, não vamos negar a possibilidade de haver também o domínio carismático. O problema é que as leis vêm em primeiro lugar, e o domínio carismático pode fazer com que as leis sejam rompidas. A reflexão que o Weber nos permite ter é justamente essa reflexão dentro de um processo natural de obediência pela legitimidade dos princípios e valores, mas faz parte do ser humano essas reflexões. Esses assuntos incomodam um pouco, né, causam desconforto, geram, muitas vezes as pessoas não gostam de tocar nesse assunto, achando que quanto mais gente estiver lotando uma palestra, melhor. Não! O sucesso, e eu ouvi recentemente isso, nossa, esgotou a quantidade de lugares, as inscrições, foi sucesso total, mas nem foi a palestra ainda. Como é que foi sucesso total? Qual foi a mensagem? Qual foi a reflexão? Não estou falando que líderes carismáticos não contribuam para o desenvolvimento moral intelectual. Contribuem, desde que eles sejam efetivos. O problema é a pessoa se envolver de tal maneira no domínio carismático e não perceber que o mais importante no movimento espírita não é a presença ou estar lá. O mais importante é você crescer, é você agregar, é você desenvolver, é você refletir e dar um passo a mais no seu grau de compreensão sobre algum assunto. E não ficar preso ao vínculo afetivo. Em filosofia, o que se busca?
A verdade. A verdade. Essa busca, ela não é simples. Ela também vem de dentro. É um incômodo que nós temos. Nós temos que buscar isso. Exige sacrifício, exige dedicação, exige muitas vezes você lutar contra si mesmo para comparar, para refletir, para ponderar sobre algo que você já achava certo lá para trás. Em filosofia, a busca da verdade nos transforma em seres humildes, e não em seres pretensiosos, orgulhosos, achando que nós já sabemos. Nós não sabemos. Quando Sócrates dizia, só sei que nada sei, ele não falava isso no sentido falso humilde. Falso humilde. Porque tem falso humilde, não tem? Ah, eu sou um coitadinho, eu nasci, eu reencarnei aqui, sou o mais humilde dos homens. Ah, ninguém nasceu para ser o mais humilde dos homens. Nós nascemos para ser iguais, em termos de oportunidades, em termos de desenvolvimento. Aquele que se coloca inferior é falso humilde. Ele não é nem inferior nem superior, ele é igual em termos de capacidade. Nós temos que nos colocar como seres em busca da verdade. E a verdade, ela só ocorre quando nós vamos atrás dela. Não é ela que vem até nós. Nós vamos atrás da verdade. E para buscar a verdade, nós temos que nos esforçar.